Um bom dia para todos. Meu nome é Rodrigo, eu sou aluno de mestrado, orientado pelo professor Dr. Marco Antônio Sanatalos, e esse é o nosso trabalho, a conversão dinâmica de instruções para o processamento vetorial normal. Uma breve motivação: a maior parte das arquiteturas é baseada na arquitetura de Riemann, e a principal característica dessa arquitetura é uma separação entre as unidades de processamento, armazenamento e entrada e saída do sistema. Essa separação acaba exigindo um alto tráfego de dados entre a CPU e a memória, o que para algumas aplicações do próprio Google corresponde a, em média, 60% de toda a energia gasta pelo sistema. Esse gráfico ele nos mostra a tendência de melhoria na velocidade de cada núcleo das CPUs e das memórias nos últimos 16 anos. Então, na horizontal, nós temos o período de 2004 a 2020, e na vertical, a melhoria desses componentes. Nesse período de 16 anos, a CPU melhorou em torno de 10 vezes, enquanto a largura de banda das memórias melhorou em torno de 16 vezes, justamente para suprir essas CPUs cada vez mais rápidas e com cada vez mais núcleos. Por outro lado, a latência de acesso à memória permaneceu praticamente constante. E essa crescente disparidade entre a latência de acesso a dados da memória e a velocidade de processamento da CPU é o que nós chamamos de memory bond. Uma alternativa para tentar mitigar esses dois problemas é o uso do processamento em memória. E a ideia do processamento em memória é inserir unidades de processamento mais próximas ou dentro do módulo de memória, de forma a reduzir o tráfego de dados entre a memória e o processador. Nesse contexto, surgiram as memórias 3D. A ideia geral das memórias 3D é possuir diversas camadas de RAM empilhadas sobre uma camada lógica. Essas camadas elas são organizadas em blocos que operam de forma paralela, e esses blocos ainda são divididos em banks. Além disso, todas essas camadas elas são conectadas por true silicon vias, e essa estrutura acaba fornecendo um paralelismo bem elevado nos acessos aos dados. Assim, em comparação a uma memória DDR5 de 4 canais de 2020, a ideia é que uma memória 3D, HBM2E, no mesmo período, consegue fornecer uma largura de banda 2,5 vezes maior. Além disso, a camada lógica dessas memórias 3D permite uma inclusão mais simples de dispositivos PIN. Esses dispositivos, eles então vão ter acesso à edição total dessa memória 3D. Bem, nesse contexto surge a VIM, a Vector Memory Architecture. A VIM é um desses dispositivos PIN que podem ser incluídos na camada lógica das memórias 3D. E a ideia da VIM é estender a ISA do sistema, incluindo algumas instruções vetoriais que realizam suas operações nessa camada lógica. Para isso, a VIM inclui algumas unidades funcionais, uma memória cache de dados e um sequenciador de instruções na camada lógica da memória 3D. Porém, a VIM não apresenta um banco de registradores. E por conta disso, cada uma das operações da VIM precisa obter seus dados diretamente do endereço de memória e armazenar seus resultados em outros endereços de memória. Assim, nós podemos categorizar essas instruções em 3 tipos: operações de cópia de memória, operações sobre o vetor e operações entre vetores. Essas operações, elas operam sobre dados maiores do que aquelas instruções vetoriais da CPU. Por exemplo, considerando uma memória 3D com 32 volts, sendo que cada volt teria 8 banks, um buffer de 256 bytes, a ideia é que a instrução prima que opera sobre o menor volume de dados vai operar sobre 256 bytes, o que corresponde a, basicamente, os dados fornecidos por um único bank de um único volt. Por outro lado, a instrução prima, que opera sobre a maior quantidade de dados, vai operar sobre 8 kilobytes, correspondendo a um bank para cada um dos 32 volts que operam paralelamente. Essas instruções prima, elas vão ser executadas de maneira similar às demais instruções de acesso à memória, então elas vão ser buscadas, decodificadas e vão seguir até que seus endereços de acesso à memória sejam calculados pela GU. Em seguida, uma requisição vai ser enviada à VIM, e após o cálculo dessa instrução VIM, a VIM vai enviar um sinal de status para a CPU. E se tudo der certo, essa instrução vai ter comitado. Bem, para a adoção dessas instruções VIM, nós podemos adotar diversas abordagens. Então, a instrução VIM pode ser inserida diretamente pelo programador, por meio de rotinas em princípio ou bibliotecas adaptadas. A instrução pode ser inserida pelo compilador, então, durante a compilação, o compilador escolhe alguns trechos da aplicação para inserir algumas instruções VIM, ou podem ser realizadas conversões durante a execução.
E tem a vantagem de conseguir manter a compatibilidade com códigos que não podem ser reescritos ou recompilados. Porém, até onde nós sabemos, não existia nenhum mecanismo de conversão dinâmica para instruções vetoriais. E nesse contexto, surgiu a nossa pergunta de pesquisa, que seria: autovetorização em hardware por processamento em memória pode levar a ganho de desempenho? Ou seja, se durante a execução de uma aplicação nós convertermos parte das instruções dessa aplicação em instruções vetoriais da memória, isso pode nos trazer ganhos ou não? Seguindo essa pergunta de pesquisa, surgiu nossa proposta, que foi o SAPIV, o Simple AVX Spin Vectorizing. A ideia do SAPIV é ser um mecanismo de tradução binária dinâmica em hardware, capaz de converter instruções vetoriais da CPU para instruções vetoriais da TRIM. Sendo que essas instruções BIMA, elas vão operar sobre dados maiores que aquelas instruções da CPU. Então, por exemplo, uma instrução BIMA de 256 bytes, ela vai operar sobre o mesmo conjunto de dados que 4 instruções AVX de 512 bits. Bem, e qual o objetivo disso? O objetivo de realizar essa conversão é justamente reduzir aquele gargalo da transferência de dados entre a CPU e a memória. E com isso, reduzir o tempo de execução de aplicações limitadas por essa transferência. Bem, qual a ideia geral por trás do SAPIV? A ideia geral seria identificar padrões de instruções da CPU que correspondam àqueles 3 tipos de instrução da BIM. Ou seja, cópias de memória, operações sobre um vetor ou operações entre vetores. Quando um desses padrões é identificado, nós substituímos esse padrão por uma instrução BIM correspondente. Por exemplo, aqui nós temos um laço contendo uma soma vetorial. A ideia é que, usualmente, essa soma vetorial seria executada em CPU, mas o SAPIV ele vai identificar a ocorrência de diversas iterações dessa soma e substituir essas iterações por uma única instrução BIM. Lembra? A instrução BIM opera sobre dados maiores que as instruções da CPU. Por isso, nós precisamos converter diversas iterações da execução em CPU para uma única instrução BIM. Bem, para fazer isso, nós primeiramente acabamos precisando modificar a BIM para suportar resultados temporários. E para isso, nós separamos a cache de dados desse mecanismo em uma cache de leituras e um buffer de escritas. Sendo que esse buffer de escritas é capaz de armazenar dados temporários até que eles sejam efetivamente salvos em memória ou descartados. Além disso, cada conversão do SAPIV vai passar por algumas etapas. A primeira delas é a etapa de identificação, onde vai ocorrer uma busca por padrões que podem ser convertidos. Para isso, cada micro renomeada ela vai ser avaliada em busca de laços que contenham um desses padrões que correspondem àquelas instruções da linha. Então, ou uma cópia de memória, ou uma operação sobre um vetor, ou uma operação entre vetores. Se um laço contendo um desses padrões for encontrado, o próximo passo é a etapa de análise, onde os acessos da memória desse padrão vão ser avaliados. Isso porque o mecanismo precisa descobrir se os acessos de iterações consecutivas vão ser contínuos. E para isso, o nosso mecanismo avalia as 2 primeiras iterações desse padrão. Se as 2 primeiras iterações apresentarem acessos contínuos, assume que as próximas acessos também serão contínuos. E passa para a terceira etapa, que é a validação, onde instruções da CPU vão ser efetivamente convertidas em instruções da BIM. Para isso, cada uma das instruções desse padrão que está sendo convertido vai ser bloqueada no ROM, sem executar. Ao mesmo tempo, a AGU vai calcular os endereços de acesso à memória de cada uma dessas iterações bloqueadas. E uma instrução BIM correspondente vai ser executada em memória. Por fim, ocorre ou uma confirmação ou uma invalidação da nossa conversão. Uma confirmação é basicamente o nosso objetivo, e ela vai armazenar de forma permanente aqueles resultados calculados pela BIM, substituindo as instruções que haviam sido bloqueadas na CPU. Porém, para que isso ocorra, primeiramente o padrão precisa ter iterações suficientes para formar uma instrução BIM. E esse número de iterações ele vai variar de acordo com o tamanho da instrução AVX inicial da conversão e o tamanho da instrução BIM gerada ao fim dessa conversão. Além disso, os acessos da memória de todas essas iterações sendo convertidas, eles precisam permanecer contínuos. Se essas 2 coisas ocorrerem, ocorre uma confirmação. Por outro lado, se algo der errado durante a conversão, nós teremos uma invalidação, onde o nosso mecanismo vai usar aquele buffer de escritas para descartar os resultados da conversão, executando aquelas instruções que estavam bloqueadas no ROM.
Então, efetivamente, é como se a conversão nunca tivesse ocorrido, apesar de nós termos perdido tempo e energia nessa tentativa de conversão. Bem, sobre esse mecanismo básico, nós implementamos 3 otimizações: uma lista de conversões falhas, conversões consecutivas e uma agressividade de adiantamentos. A primeira otimização é a lista de conversões falhas. Essa lista vai conter padrões que falham na sua primeira tentativa de conversão. Por exemplo, esse laço aqui representa uma cópia de memória. Porém, ele tem apenas 3 iterações. 3 iterações não é o suficiente para formar uma instrução viva. Por conta disso, durante a primeira tentativa de conversão desse laço, a conversão vai falhar e ele será inserido na lista de conversões falhas. Assim, a próxima vez que ele for executado, o nosso mecanismo vai consultar essa lista e perceber que ele está presente. Com isso, uma nova tentativa não vai ser realizada, evitando falhas que podem ser evitadas. A segunda otimização são as conversões consecutivas. A ideia é que após a primeira conversão ser realizada em um laço, todas as próximas iterações desse laço vão ser convertidas de maneira consecutiva, sem precisar passar por todas aquelas etapas de identificação e análise do mecanismo. A última otimização é uma otimização em cima dessa anterior, que seria a agressividade de adiantamentos. A ideia é que laços que apresentam diversas conversões consecutivas, eles podem começar a adiantar conversões futuras. E o número de conversões futuras que vai ser adiantado é o que nós chamamos de agressividade. Um mecanismo com agressividade 0 não vai adiantar nenhuma conversão futura, enquanto um mecanismo com agressividade 128 adiantaria 128 conversões futuras. A ideia disso é tentar melhorar o paralelismo na seção memória, enviando mais instruções viva ao mesmo tempo para serem processadas. Por outro lado, isso vai exigir mais espaço no log, visto que nós precisamos de entradas para armazenar essas instruções que estão sendo adiantadas. Bem, então, qual foi o método adotado? Nós implementamos o nosso mecanismo, o SAPI, sobre o simulador ORCS, Ordinary Computing Simulator, que é um simulador orientado a traços de execução com precisão de si. E nos nossos experimentos, nós utilizamos parâmetros inspirados na arquitetura Intel Skylake. Nossos primeiros experimentos, eles dizem respeito a 2 aplicações ideais para o SAPI, que seria um laço realizando uma cópia de memória e um laço realizando uma soma entre vetores. Ambas as aplicações foram compiladas para os 2 tamanhos de AVX, a AVX 256 e a AVX 512. Em seguida, nós extraímos traços da execução dessas 2 aplicações e nos nossos experimentos, nós nos referimos à soma de vetores como vector e a cópia de memória como vcópia. Além disso, nos experimentos, nós também convertemos essas 2 versões em 3 tamanhos distintos de VIMA. VIMA 256 bytes, VIMA 512 bytes e VIMA 1024 bytes. A ideia é que VIMA 256 bytes seria o menor tamanho de VIMA suportado pela nossa arquitetura de memória 3D, enquanto o VIMA 1024 bytes é o maior tamanho de VIMA que pode ser gerado pelo nosso mecanismo, considerando o nosso tamanho de hop adotado. Por quê? Porque nosso mecanismo precisa bloquear instruções dentro do hop para realizar cada conversão. E o número de instruções necessário de ser bloqueado no hop para a geração de uma instrução VIMA maior acabaria sendo inviável no nosso caso. Bem, considerando isso, nós tentamos avaliar o impacto de alguns parâmetros do nosso mecanismo. Então, nós avaliamos o impacto do tamanho da instrução AVX na qual a aplicação foi compilada, o tamanho da instrução VIM na qual a aplicação está sendo convertida, como uma agressividade maior ou menor no nosso mecanismo vai impactar os ganhos ou perdas de desempenho, e como laços com um número maior ou menor de iterações também vão impactar nas nossas conversões. O primeiro resultado, ele diz respeito ao impacto da versão de AVX utilizada. Por que o tamanho da versão de AVX é importante? A ideia é demonstrada nessa tabela. Na vertical, nós temos os 2 tamanhos de AVX, AVX 256 e 512. E na horizontal, os 3 tamanhos de instrução de VIMA 256 até VIMA 1024 bytes. A ideia é que, para nós convertermos, por exemplo, instruções AVX 256 para instruções VIMA 512, é necessário bloquear 16 iterações da AVX 256 para cada instrução VIMA 512. Se o tamanho da instrução AVX aumenta,
Então, nós queremos agora converter 512 para Lima, 512 bytes. Vão ser necessárias apenas 8 iterações. Ou seja, metade das iterações vai precisar ser acumulada no código por conversão. E isso vai permitir que nós realizemos o dobro de conversões paralelas, ou de verificações nas conversões paralelas. Bem, para avaliar esse impacto, nós realizamos conversões partindo de instruções ADX 256 e ADX 512 para o menor tamanho de bit, Lima 256 bytes, considerando uma agressividade de 8 no SAPI, visto que foi a potência de 2 que apresentou os melhores resultados na maior parte dos nossos experimentos. Esses foram nossos resultados. No horizontal, nós temos as duas aplicações, a cópia de memória e a soma vetorial. Ambas compiladas para a AVX 256 e a AVX 512. Na vertical, nós temos a aceleração obtida pelo SAPI ao converter essas instruções em instruções Lima 256 bytes. Em nós temos nosso ganho, que seria a execução de cada uma dessas aplicações de maneira usual na CPU. Valores acima de 1 representam ganhos de desempenho obtidos pelo nosso mecanismo. E, como é possível notar, o uso de instruções AVX 512 gera maiores ganhos de desempenho que o uso de instruções AVX 256. E esses ganhos de desempenho, efetivamente, dobram, quando a gente considera instruções AVX 512. Então, dá para estabelecer uma relação entre metade do número de iterações por conversão representa o dobro de conversões paralelas, que representa o dobro de ganhos. O segundo ponto avaliado foi o tamanho da instrução Lima gerada nas nossas conversões. A ideia é que instruções Lima maiores vão operar mais dados a cada uma das conversões. Porém, elas vão precisar acumular mais instruções dentro do bloco para cada conversão. Então, menos conversões paralelas vão ser realizadas. Nesse caso, nós realizamos conversões partindo de instruções AVX 512. Isso porque o tamanho da AVX que apresentou os melhores resultados no experimento passado, em direção aos 3 tamanhos de Lima, de 256 bytes até 1024 bytes, considerando a mesma agressividade do experimento anterior, uma agressividade 8. Esses foram nossos resultados. No horizontal, novamente, temos as duas aplicações, a cópia de memória e a soma vetorial, ambas compiladas com instruções AVX 512 e convertidas para os 3 tamanhos de instrução 1. Na vertical, novamente, temos a aceleração obtida com nossas conversões. Nosso baseline seria a execução das duas aplicações, usando instruções AVX 512 CPU, e valores acima de 1 representam um ganho de desempenho. O que a gente pode notar é que houve um ganho, um salto no desempenho ao convertermos instruções Lima 256 quando passamos para instruções Lima 512. Mas esse salto ele não se manteve quando nós passamos para Lima 1024. O desempenho permaneceu praticamente constante. Então, talvez tenha havido uma troca entre maiores ganhos de memória com um menor número de conversões paralelas sendo realizadas. Então, melhor na memória, pior na CPU. Ganhos de 256 para 512 e um semelhante de 512 para 1024 bytes. Em seguida, nós avaliamos o impacto da agressividade do nosso mecanismo e do tamanho do laço avaliado. A ideia seria que um mecanismo com uma maior agressividade consegue fazer um melhor uso do paralelismo interno das memórias 3D, visto que mais instruções Lima vão estar operando de maneira paralela. Porém, isso vai gerar uma maior ocupação do hobby por essas instruções avançadas, o que vai reduzir o espaço disponível para realizar as conversões atuais. Então, o número de conversões verificadas de maneira paralela vai diminuir. Por outro lado, o maior número de iterações no laço vai permitir que mais conversões possam ser realizadas nesse laço, o que vai intensificar os ganhos ou perdas do nosso mecanismo. Além disso, ao fim das nossas conversões, um laço ele vai acabar não tendo iterações suficientes para formar uma última conversão. Isso vai gerar uma invalidação final, que acaba prejudicando o nosso desempenho. Então, a ideia é que, se um laço for muito grande, nós podemos realizar diversas conversões, que vão acabar mitigando essa perda final de desempenho. Para trabalhar isso, nós realizamos conversões partindo de instruções AVX 512 para instruções Lima 512 bytes. Visto que as instruções Lima 512 bytes apresentaram um resultado similar às instruções Lima 24 bytes,
porém bloqueando um menor número de instruções a cada conversão. Além disso, nós variamos a agressividade do nosso mecanismo entre 0 e 32 e realizamos a conversão em laços de 1 a 4.096 iterações, já que seria um número suficiente para o desafio obter esse máximo potencial de desempenho. Esses foram nossos resultados. Então, aqui nós estamos avaliando variações na agressividade no tamanho do laço, em conversões na aplicação de cópia de memória. No horizontal, nós temos um laço com um número crescente de iterações para a direita. Cada cor representa uma agressividade diferente do nosso mecanismo. Lembrando, um mecanismo com agressividade 0, ele não vai adiantar nenhuma conversão futura. Um mecanismo com agressividade 32, por outro lado, vai adiantar 32 conversões futuras. Na vertical, temos a aceleração obtida pelo SAPIC sobre nosso baseline, que seria a execução da cópia de memória diretamente no CPU. Valores acima de 1 representam ganhos de desempenho na nossa conversão, e valores abaixo representam perdas. O interessante a se notar é que, conforme nós aumentamos a agressividade, efetivamente a aceleração obtida pelo nosso mecanismo aumenta. Porém, isso só acontece até certa agressividade. Então, quando nós chegamos numa agressividade 4, nesse caso, os ganhos do mecanismo eles praticamente estabilizam, e se nós aumentarmos muito essa agressividade, os ganhos começam a cair, justamente por muitas entradas do hobby estarem alocadas para essas conversões futuras. Mas, nesse caso, nós conseguimos uma aceleração de 3 vezes e meio. Quando nós consideramos a outra aplicação, a soma entre vetores, nós temos esses resultados, que são bem similares aos anteriores, porém com ganhos chegando a 5 vezes. Isso basicamente aconteceu porque cada iteração da soma entre vetores, ela realiza mais acesso na memória do que cada iteração da cópia de memória. Ou seja, levar essas iterações para o processamento de memória acaba gerando mais ganhos do que levá-las à cópia de memória. Bem, a grande questão aqui é nós tivemos ganhos, mas eles são bons ganhos. Então, será que nós estamos perto dos ganhos máximos das conversões? E a ideia para avaliar isso foi comparar nosso mecanismo com o uso manual das instruções intrínsecas, das instruções BIM, comparando com rotinas intrínsecas. Para isso, nosso mecanismo realizou conversões das instruções da VX 512 para as instruções VIMA 512 e VIMA 1024 bytes, enquanto as intrínsecas foram implementadas nesses dois tamanhos de instrução. Isso porque, apesar desses dois tamanhos gerarem resultados similares para o SAPIC, talvez eles não gerem ganhos similares quando nós falamos de rotinas intrínsecas. Além disso, nós variamos a agressividade do mecanismo novamente entre 0 e 32, tentando obter os maiores ganhos para ele, e consideramos conversões em laços operando sobre vetores de 8 metros, que seria um tamanho mais que suficiente para tanto o SAPIC quanto as intrínsecas apresentarem seu melhor potencial. Bem, nesse caso, nesses experimentos, na maior parte deles, nós conseguimos menos de 50% dos ganhos que seriam obtidos usando rotinas intrínsecas. Ou seja, o SAPIC efetivamente não foi capaz de fazer um bom uso do potencial da BIM. E isso basicamente aconteceu porque as nossas conversões elas são limitadas pelo tamanho do hobby. O tamanho do hobby define o número de conversões paralelas que pode ser realizado, o que acaba limitando as nossas conversões e o nosso uso da BIM. Então, nós resolvemos avaliar o que aconteceria em um sistema futuro, que tem, supomos, buffers 4 vezes maiores. E nesse caso, efetivamente, o nosso mecanismo conseguiu realizar mais verificações em paralelo, aumentando seus ganhos. E, em alguns casos, esses ganhos chegaram aos mesmos ganhos das intrínsecas, com uma aceleração de até 10 vezes. Bem, mas isso eram as aplicações ideais. Agora, aplicações reais. Para avaliar aplicações reais, nós avaliamos algumas aplicações no SPEC CPU 2017. Para isso, essas aplicações do SPEC elas foram compiladas, tentando habilitar ao máximo a virtualização das unidades. Em cima dessas aplicações, nós extraímos passos de execução, contendo as 200 milhões de instruções mais significativas de cada aplicação. E nós rodamos nosso mecanismo nessas aplicações. Porém, ele não foi capaz de realizar conversões nessas aplicações reais. Apesar disso, talvez, mesmo que ele tivesse realizado conversões,
Essas conversões não apresentassem ganhos tão significativos. Visto que a ideia do processamento de memória é ser um acelerador de operações que realizam acessos contínuos a dados que não vão ser reutilizados. E, se essas aplicações não apresentarem isso muito frequentemente, os ganhos não venham da forma que a gente espera. Bem, apesar disso, nós queríamos tentar entender por que isso aconteceu. Por que a gente não conseguiu converter? E para descobrir isso, nós primeiramente tentamos identificar todos aqueles laços existentes nas aplicações. Lembrando, nosso mecanismo realiza conversões de padrões existentes em laços. Então, a gente queria entender como funcionam os laços. Para isso, nós definimos como um laço todas as instruções entre cada salto para trás e sua instrução alta, desconsiderando chamadas rotinas e retornos delas. Por exemplo, nesse caso, nós temos duas instruções de salto para trás, então seriam dois laços. Porém, esses dois laços apresentam praticamente as mesmas instruções e são laços que acontecem em frequência. Então, eles acabariam sendo duas iterações do mesmo laço. Além disso, laços com instruções de controle de fluxo, por exemplo, se você tiver um if e um else dentro do seu laço, nós consideramos apenas o primeiro caminho tomado durante a execução como o corpo desse laço. Isso porque é possível que o outro caminho acabe nem existindo nos nossos traços, lembrando que eles representam apenas a porção mais significativa de cada aplicação. E também, esse próprio controle de fluxo já acaba complicando as nossas conversões. Então, isso vai acabar sendo contabilizado no fim das contas. Todos esses laços eles foram classificados em 4 categorias. Laços apenas com instruções escalares ou laços com instruções vetoriais. Em sua maioria, operando sobre dados de 128, 256 ou 512 bits. Novamente, os traços representam apenas uma porção das aplicações, então pode ser que mesmo que uma aplicação contenha determinado tipo de laço, ele não apareça nos traços. E não necessariamente todas as aplicações contêm todos os tipos de laço. Bem, qual a ideia em cima dessa extração de laços? A ideia é tentar identificar a frequência de alguns problemas que podem ter prejudicado a nossa conversão. O primeiro tipo de problema são laços com um número insuficiente de iterações para serem convertidos. Além disso, se os padrões que podem ser convertidos dentro desses laços apresentarem alguns tipos de instruções adjacentes, a conversão desses padrões acaba sendo problemática e não sendo realizada pelo saber. Mas quais seriam essas instruções adjacentes? O primeiro tipo de instrução adjacente problemática é uma instrução que acessa a memória. Então, se nós tivermos, por exemplo, uma soma vetorial, uma instrução que acessa a memória dentro do mesmo laço, na hora que essa soma vetorial for levada para o processamento de memória, os acessos da memória vão ser ordenados. Isso pode acabar gerando um resultado incorreto na nossa aplicação. Além disso, instruções que alteram o fluxo de execução dentro desse laço também podem dificultar nossas conversões. Por exemplo, nesse caso, nós temos uma soma vetorial em que apenas algumas iterações são efetivamente calculadas. Se o SAPIV ele não prestasse atenção na existência desse controle de fluxo, ele levaria essa soma vetorial para o processamento de memória e todas as iterações seriam computadas de maneira contínua. Além disso, instruções de fora do padrão que leiam algum registrador gerado por uma das instruções, por exemplo, dessa soma vetorial, gerariam problemas. Nesse caso, nós temos uma soma vetorial e um dos registradores gerados durante a execução dessa soma vetorial é usado como uma acumulação no fim do laço. Então, se essa soma vetorial fosse levada para o processamento de memória, aí que o valor de tempo ele não estaria presente nos registradores da CPU para a acumulação final, o que também geraria uma execução. Bem, em cima desses problemas, nós tentamos avaliar qual a frequência deles em cada uma das aplicações do SPEC. O primeiro problema era um laço sem um número suficiente de iterações para ser convertido até para o menor tamanho de instrução. E nós descobrimos que essas foram as porcentagens dos laços executados que teriam um número suficiente de iterações para conversão. Então, laços apenas com instruções escalares, ou laços com instruções vetoriais, em sua maioria de 128 ou 256 bits, em torno de 25% da execução desses laços apresentou iterações suficientes para a conversão.
Por outro lado, em laços vetoriais, como em sua maioria instruções de 502 bits, em todas as execuções desses laços, nós tivemos interações para a conversão. O grande problema é, será que isso realmente é significativo? Então, nós resolvemos avaliar qual o número de execuções de cada um desses tipos de laços. E é o que a gente mostra nesse gráfico. No horizontal, nós temos as aplicações do stack. E na vertical, o número de execuções de cada um dos tipos de laços, que são representados em diferentes formas de cima. Então, nós temos lá apenas com instruções escalares, ou laços com alguma instrução vetorial, operando sobre, em sua maioria, cada um dos tipos de dados. A primeira coisa a se notar nesses resultados é que apenas uma das aplicações apresentou laços com instruções de 512 bits. E nem foi um número significativo de execuções. Então, acaba que, mesmo que 100% dessas execuções poderiam, teoricamente, ser convertidas para vim, isso não é significativo, considerando todas as aplicações. Além disso, 72% dos laços executados eram laços escalares. Assim, mesmo que tanto laços escalares quanto laços vetoriais, sobre 128 e 256 bits, tenham apresentado em torno de 25% das execuções com interações suficientes, o número bruto de laços com interações suficientes é muito maior, considerando os laços escalares. Bem, mas não basta um laço ter um número suficiente de interações para que ele possa ser convertido. Nós também precisamos ter algum padrão que corresponda a uma das 3 categorias de instrução. E para avaliar isso, nós, dentro de todos aqueles laços executados, identificamos os padrões de cópia de outra, operação sobre vetor e operação entre vetores. E nós descobrimos que, de todos esses padrões encontrados, 99% deles apresentavam, no mesmo laço, alguma instrução carregando dados para a memória. E 98% alguma instrução salvando dados para a memória. O que provavelmente é devido ao próprio desenrolar dos laços pelo compilador. Mas é algo que teria que ser tratado com cautela por qualquer mecanismo de conversão dinâmica. Além disso, 93% dos padrões encontrados apresentavam alguma instrução de desvio de fluxo dentro do mesmo laço. Talvez seja devido ao próprio programador desenvolvendo a aplicação, mas também o mecanismo teria que identificar se esse desvio de fluxo está afetando diretamente ou não essa conversão. Só que tenta fazer isso em alguns momentos. Por fim, o último problema elencado, que eram outras instruções do mesmo laço, lendo registradores gerados pelas instruções da conversão. Isso acontece em uma frequência bem menor, apenas 41% dos padrões apresentam isso. Então, talvez fosse um problema que nós pudéssemos lidar simplesmente identificando que ele ocorre e não realizando a conversão quando isso acontece. Bem, então, nossas conclusões. A ideia é que a transferência de dados entre CPU e memória é um problema crescente, mas dispositivos de processamento de memória como a Vimo podem tentar atenuar esse problema. A grande questão é como inserir essas instruções de processamento de memória dentro da nossa aplicação, de forma a manter a compatibilidade, mesmo com aplicações onde nós não podemos realizar nossas compilações ou aplicações de código. Nesse contexto, surgiu a nossa pergunta de pesquisa, que seria se a automatização em hardware do processamento de memória pode levar a desempenho. E, com o desenvolvimento desse trabalho, nós mostramos que, em alguns casos, nós efetivamente podemos ter ganhos de desempenho com esse tipo de conversão, né, mas nós não conseguimos avaliar isso em aplicações reais. Bem, para fazer essas análises, nós desenvolvemos o SAPI, o Simple AVX Computing Vectorizer, um mecanismo que conseguiu obter acelerações de até 5 vezes sobre uma implementação AVX 512 de aplicações ideais, e foi capaz de obter o mesmo potencial de aceleração das intrinsic Vimo, considerando um sistema futuro, onde você teria buffers 4 vezes mais largos. Além disso, nosso mecanismo acabou não podendo converter padrões de aplicações reais, mas nós apresentamos 4 desafios existentes nessas aplicações para futuros mecanismos de conversão dinâmica que venham a ser desenvolvidos. Bem, durante esse trabalho, nós desenvolvemos, nós escrevemos e publicamos 3 artigos, e é isso. Muito obrigado a todos.